Bom dia, tudo bem? E aí, meu povo? Sexta-feira, dia 7 de julho, com a graça de Deus, né? 7/7 de 2023. Miguel tá aqui do meu lado, né, gente? Já deu pra perceber, né? Ele adora dar uma tossidinha, até ele tá dando risada aqui. É dar uma tossidinha, dar uma espirradinha, né? Na hora de devocional, mas faz parte, isso aqui é vida na vida, né? Não tenho outra coisa pra poder dizer. Porque nós somos humanos, nós somos semelhantes, nós somos seres, né, criados por Deus na semelhança, né, mas também com uma particularidade, uma individualidade, né, seres únicos em muitas coisas, né. E hoje eu vou compartilhar com vocês o devocional que eu fiz de manhã, né. Hoje eu tô lendo o livro de Atos e hoje de manhã eu tava prestando atenção aqui, né, porque tem dia que a gente lê mais corridinho, né? Mas tem dia que a gente lê realmente, né, com aquele desejo de absorver, assim, de uma forma reveladora, né, a palavra. E o que eu li hoje tá lá em Atos, capítulo 4, no versículo, na verdade eu li outros, né, mas assim, o que eu vou mencionar aqui e vou falar hoje é sobre uma situação, né, porque o que acontece? Acho que eu mencionei no devocional de ontem sobre a questão, né, de Pedro e João quando eles estavam entrando, né, e o mendigo pede, né, eles estavam subindo, indo pro templo, né, pra oração, e aí o mendigo vem e pede para eles curarem, né, para eles darem alguma coisa e eles não tinham que entregar, tal. Depois que eles entraram lá no templo para poder orar, para levar a palavra, né, porque imagina, os discípulos aqui nesse processo, eles estavam no começo. Jesus tinha recém, né, vamos colocar assim, né, recém morrido, né, para a visão natural ali do pessoal que ainda não sabia da verdade que Jesus já tinha ressuscitado, né, todo esse processo. E naquela época, imagina, o pessoal queria muito silenciar, porque se eles já mataram Jesus para que fosse silenciado, né, a palavra da nova aliança, o que Jesus estava trazendo realmente de libertação para nós, do que poderia chegar na nossa atualidade hoje, né? Eles queriam sufocar aquilo para que aquilo acabasse. E aí, né, Pedro e João, que eram os discípulos de Jesus, estavam ali na luta, né? Imagina, eles tinham a missão que Jesus tinha dado para eles de levar a palavra, né? De levar adiante o evangelho. E na contramão vinha o pessoal, né, os religiosos, os judeus daquela época querendo silenciar eles, para que justamente a palavra não fosse, né, levada onde deveria ser. E estou dando um pano de fundo para vocês. Então, ele fez a cura, nisso o aleijado entrou pulando, saltitante dentro do templo, né? E com isso o pessoal viu aquilo, né? Os judeus viram aquilo, os religiosos mandaram prender, né, segurar, prender João e Pedro, né, porque eles estavam falando de Jesus, fazendo cura e fazendo milagres e falando no nome de Jesus, né. Então aí eles chamaram eles e ameaçaram e falaram tal, e aí Pedro contra-argumentou, né, com palavras poderosas, né, buscando realmente o respaldo na palavra, né, que aí ele citou ali que o que Davi tinha falado, né, e para os judeus eles tinham conhecimento daquilo e sabiam que não era qualquer pessoa que poderia falar ou ter conhecimento, né, a essas palavras. E aí eles acabaram vendo que o pessoal estava todo mundo vibrando ali, comemorando e todo mundo alegre, né, pelo milagre que tinha acontecido, porque querendo ou não aquele aleijado tinha 40 anos, mais de 40 anos, né, que fala na palavra. Então imagina, né, a vida inteira eles viram aquele ser humano coitado ali sofrendo, se rastejando, mendigando, né, e de repente ver o cara naquela situação, transbordando daquele jeito, deve ser assim uma sensação única. E tava todo mundo louvando a Deus, agradecendo, né, ao Jesus que tinha curado ele ali. E aí os judeus não podiam fazer muitas coisas, né? Os religiosos não podiam fazer muita coisa, porque como que vai punir aqueles que foram um canal de bênção para ser efetuado um milagre? Então eles soltaram Pedro e João, porém falaram para eles, ameaçaram eles, falaram que era para eles pararem de fazer, de levar a palavra, que era para eles pararem de ministrar o evangelho, tipo que não, eles não tinham autoridade, que teria consequência.
né? Não tá nos detalhes assim, mas a gente já imagina, né? Pensa, se a gente faz alguma coisa errada, a gente é punido por aquilo. Errado não, né? Errado na lei, eles estavam fazendo o que era certo, mas na visão dos judeus e dos religiosos ali, né? Era errado para eles, né? Então eles foram ameaçados, tal, né? E aí, beleza. Contei um pano de fundo para vocês e agora eu vou falar. Ali do versículo. Cadê, gente? Até eu me perdi aqui onde que eu tinha anotado. Tá, isso. Aí eu vou ler do versículo 23. Então, Atos 4, do versículo 23 ao 31. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizestes os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. O Senhor fala pelo Espírito por boca do teu servo, pelo Espírito por boca do teu servo, nosso pai Davi. Aí ele cita aqui, né, o que Davi falou. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel e nesta cidade para conspirar contra o teu servo Jesus, a quem o Senhor ungiu. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém, né? Então, o que eu quis trazer aqui? Hoje, vamos trazer para o nosso dia de hoje, né? Lá no tempo deles, eles tiveram aquela ameaça, né? Não sei se vocês estão conseguindo ouvir bem aí, mas o microfone caiu. Eles tiveram aquela ameaça, porque eles foram presos e ficaram, né, sendo ameaçados, que eles iam ser punidos, né? Sabe Deus como que foi esse tipo de ameaça. A primeira atitude que eles tiveram diante das ameaças, né? E aí eu quero fazer uma pergunta para nós mesmos, né? Qual é a nossa atitude diante das ameaças? Hoje a gente não tem uma pessoa com uma faca no nosso pescoço, ó a lixa de unha, né? Com uma faca no nosso pescoço falando assim, se você falar no nome de Jesus, se você começar a plantar essa semente do bem, se você começar a levar essa palavra que cura, que liberta, que restaura, eu vou arrancar a tua cabecinha fora. A gente não tem uma pessoa que chega fisicamente e nos faz isso, mas nós temos uma oposição oculta, muitas vezes, sutil, né, maligna, que está instalada ao nosso redor, na nossa mente, né, e muitas vezes sendo usada por pessoas que são manipuladas pelo inimigo para poder nos trazer exatamente esse peso, né, essa ameaça que às vezes ela não é física, mas ela se torna uma ameaça emocional, uma ameaça virtual, né, uma ameaça de uma forma que realmente é sutil para entrar na nossa casa, na nossa vida, e ela nos afasta, né, daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus quer de nós. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Diante, né, dos nossos problemas e das nossas ameaças, como nós temos agido? Aqui, diante dos problemas e diante das ameaças, Pedro e João fizeram o quê? Reuniu a galera. Gente, a gente precisa se reunir, a gente precisa orar, a gente precisa buscar em Deus, a gente precisa trazer para Ele a revelação da palavra do que Ele mesmo nos falou. Aqui, eles começaram a fala deles, que é aquilo que eu falo sempre nos devocionais, orando a palavra. Eles começaram aqui falando exatamente, Senhor, conforme o Senhor falou para o seu servo Davi, tá? Aí eles relembraram o que foi falado, que Jesus seria perseguido, que as coisas aconteceriam conforme Deus tinha colocado, tinha
permitido que aquilo acontecesse e trouxeram aquilo. E assim, da mesma forma, nós temos que orar a palavra, nós temos que declarar as palavras que estão aqui. Senhor, o Senhor nos prometeu isso, o Senhor falou isso está aqui na tua palavra, né? A gente tem condições de orar e a pessoa ser curada, porque o Senhor falou que nós teríamos poder para poder fazer esse tipo de coisa, nós teríamos autoridade de dar comando para o inimigo arredar o pé da nossa casa. Né? Hoje, infelizmente, a gente se sente amedrontado e aí conforme a gente está sendo ameaçado, o que a gente está fazendo? Está se acolhendo, não enquanto o Senhor quer que a gente tenha poder de avançar, é levantar, é pegar, é guerrear, é falar assim, não, eu não aceito isso dentro da minha casa. Aí às vezes a gente está vendo a nossa família ser destruída, o inimigo pegando coisas, sabe, assim, coisas acontecendo no nosso dia a dia, tanto profissional quanto, né, no nosso pessoal, no nosso emocional. A gente tá vendo as coisas sendo, aos poucos, sendo, né, ameaçadas, sendo tiradas de nós, sendo modificadas, e às vezes a gente se retrai com medo, em vez de a gente buscar, né, orar, buscar em Deus, como eles fizeram. E quando a gente não consegue sozinho, que era o caso deles, imagina, saíram os dois poderiam ter se unido ali e falado, vamos orar só nós. Não, mas a gente tem que sentar com a galera, gente, olha, nossa vida, né, vamos colocar pro nosso dia de hoje. A gente chama as amigas e fala assim, minha casa tá acontecendo isso tá muito louco, porque assim, né, meu marido me tratava bem, de repente tá me tratando mal, meu marido decidiu fazer, sabe, sair de casa, meu marido tá me olhando, tá falando pra mim de forma diferente, os meus filhos, meu Deus do céu, meus filhos como eles estão diferentes, estão rebeldes, né, e como eu tô me sentindo mal, como eu tô deprimida, não tenho ânimo, não tenho vontade de levantar, não tenho vontade de nada. Então a gente trazer pro meio daquelas pessoas que a gente ama, que a gente confia, né, porque aqui eles trouxeram para as pessoas que caminhavam com eles, para as pessoas de intimidade, para as pessoas de mesa, eles trouxeram a dor e o sofrimento, e não como uma fofoca, mas eles trouxeram realmente para buscar uma solução. Então, quando a gente faz esse tipo de movimento, que a gente se reúne, se senta nessas mesas para receber, né, para ver o que Deus tem para fazer, para derramar sobre nós, isso é frutífero. Isso não é ruim. É ruim quando a gente se senta nas mesas para poder denegrir a imagem de alguém, até mesmo do nosso próprio marido, falar mal dos nossos filhos, né, dizer que a nossa família não tem jeito mesmo, trazer maldição, trazer peso sobre ela, né? Então, assim, nesse momento, o que eles fizeram? Eles foram buscar, opa, gente, quem que a gente pode buscar, né? Pedro e João provavelmente estavam voltando e falaram assim, não, vamos chamar a galera, porque todo mundo precisa ficar sabendo disso que aconteceu com a gente, porque pode acontecer com eles, e a gente precisa buscar coragem, fé e força em Deus. E foram isso que eles fizeram, né? E aí a oração deles, a parte mais sensacional, assim, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente, para que nós tenhamos coragem, Senhor, de falar a tua palavra, né? Isso que eu tô falando, assim, é de uma forma simples, né, que a gente tem que buscar, é corajosamente para eu poder lutar, para eu poder guerrear dentro daquilo que está sendo ameaça dentro da minha casa. Corajosamente, Senhor, também para poder falar no teu nome até mesmo dentro da nossa casa. Eu lembro perfeitamente quando eu comecei, o Maicon, ele vem de um lar cristão, né, tipo, desde sempre ele veio, eu também sou cristã, mas assim, eu era católica, não praticava da forma que eu pratico hoje, né, a busca pela palavra, mas o Maicon não, o Maicon cresceu num berço realmente onde os pais buscavam tal, e estão inseridos e sempre passaram para ele, né, dessa forma, nessa intensidade de busca. Só que aí, com o passar do tempo, né, é que nem eu falo, aí no meio em que você está se relacionando, as coisas que vão acontecendo, a gente acabou meio que esfriando de tudo isso, só que nós sempre tivemos na nossa mente o princípio, né, da palavra, assim, o princípio, o básico, né, o essencial, e nós sempre direcionamos a nossa família para esse lugar, né, a gente sempre teve o direcionamento, honestidade, integridade, né, respeito, honra, esses princípios, a gente sempre teve firmado isso em nós. E foi assim, e assim a gente nós criamos os nossos filhos e vivemos por muito tempo. Porém, a intimidade com Deus, o relacionamento, a gente estava realmente naquela questão assim, ó, na hora de deitar, cada um orava baixinho no seu canto e ia dormir, né? E não tínhamos o nosso tempo de comunhão em família, a gente orava com os nossos filhos, abençoava eles para dormir, né? Colocava eles na cama, orando individual, e cada um vai para um canto.
né? Cada um vai fazer as suas coisas. Era essa a nossa vida de oração. Quando eu decidi, que eu falei, não, eu quero conhecer, eu quero buscar, a primeira coisa que me aconteceu foi uma vergonha. Eu senti constrangimento, eu senti vergonha de dizer que eu queria, sabe, ler a Bíblia, que eu queria buscar Deus. Eu senti vergonha dentro da minha casa, eu me senti ameaçada dentro da minha casa. Porque eu falava assim, eles vão falar, nossa, a Fabiana enlouqueceu. Porque não era uma coisa que eu estava acostumada, né? Eu estava acostumada na sexta-feira com o torresmo, sertanejo e cerveja. E de repente eu mudei a minha mentalidade, que eu falei, não, eu quero buscar mais a Deus. Então, aonde eu passei, eu falei, não, eu comecei a ler a Bíblia, eu falei, eu quero ler, quero conhecer, quero aprender, e comecei a orar, e aí, meu Deus, as primeiras vezes, assim, eu me sentia constrangida, eu fechava a porta, porque eu não queria que me visse de joelho orando, eu não queria que me ouvisse orando, até, sabe, as coisas, assim, a gente começar a entender isso que a gente já fazia os devocionais à noite, sabe, com os meninos, mas era diferente, porque era um bate-papo, era descontraído, né, mas o meu tempo, dessa busca, dessa fome, dessa sede que eu tava, então eu me sentia, como se fosse uma ameaça, e isso daí, muitas vezes o inimigo usa, hoje, né, eu falo assim, hoje graças a Deus, imagina, né, sou bem aleluiada e tô, que eu falo, hoje eu já descobri quem eu sou, a minha identidade, né, então pra mim não tem problema nenhum, eu oro mesmo com qualquer pessoa e do jeito que eu sei orar. Não sei se é o jeito perfeito, né? Tem orações maravilhosas, tem pessoas que a gente escuta orar e fala, meu Deus, né? Como tem, né, palavras lindas, mas eu creio que o Senhor sonda o nosso coração. O Senhor não quer saber de quantas vezes eu vou repetir em nome de Jesus, de quantas vezes eu vou falar amém, ou falar pai, ou falar Senhor numa frase. O Senhor quer aquilo que está dentro do meu coração, aquilo que está dentro do nosso coração. Ele quer uma oração sincera, uma oração verdadeira, onde a gente rasga a nossa alma, né? E para isso, a gente tem que vencer, romper, ter coragem para poder fazer esse tipo de coisa, né? Para fazer essa oração, né? E aqui eles tiveram essa coragem, né? Estende a tua mão, Senhor. Estende a tua mão para curar, para realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus, né? Então, eles estavam orando para que o Senhor capacitasse eles, para que através das mãos deles essa cura chegasse nas pessoas. E eu vejo que é essa oração que a gente tem que fazer, através de nós, Senhor. Me capacita, Senhor. Eu, Fabiana, sua serva aqui, falando, Senhor, para essas mulheres maravilhosas, para homens também, Senhor, para todo aquele que quiser pegar a palavra do Senhor e fazer sentido para a vida. Me capacita, Senhor, para que através das minhas mãos eu possa orar e impor as mãos sobre a vida das pessoas, se as pessoas sejam curadas, se as pessoas sejam libertas, vidas sejam restauradas. Mas, como sempre eu falo, primeiramente dentro da minha casa. Não adianta eu sair por aí levantando os braços, orando, curando todo, querendo curar todo mundo, o mundo afora, sendo que tem gente doente do meu lado, gente morrendo de fome, de sede, e eu sair para poder dar comida para os outros. Não faz sentido. Então, por favor, eu acho que assim, a gente tem que analisar, olhar para dentro do nosso lar, começar a examinar a nossa vida. Às vezes vai estar revirado, vai estar aquela zona, tudo bagunçado, tudo fora do lugar, e aí você vai sentar assim no chão, igual nos dias de faxina, e falar, Senhor, eu não sei nem por onde eu começo. Começa orando. Começa colocando para Deus, Senhor, olha a bagunça que tá isso aqui. Senhor, meu casamento tá assim. Acabou aqui, eu vejo que não tem mais solução, Senhor, mas o Senhor conhece. Senhor, os meus filhos estão assim. Senhor, as minhas finanças, misericórdia, Senhor, estão viradas do avesso, não tem como, já era, né? Foi o burro com a corda, não tem mais jeito. Não. Para Deus tudo tem jeito, porque o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus do impossível, só que Ele é um Deus de ordem, é um Deus de honra, é um Deus de princípio, é um Deus de poder, é um Deus de justiça, como a gente tem falado. E para a gente poder andar em integridade, em retidão e ter realmente prosperidade, ter crescimento espiritual, crescimento financeiro, crescimento, né, em todas as áreas da nossa vida, a gente tem que estar alinhado com a vontade e com o propósito dele. Então, tudo isso para dizer que Deus quer nos abençoar. Deus quer nos usar como canal de bênção, né? E para isso a gente tem que se colocar à disposição e buscar nele, né? O que a gente precisa. Não ter fé, não ter medo. Vai dar medo, claro que vai, né? Não tem como dizer que não. Só que sai desse lugar, passa pelo medo e sai.
sabe? Não fica no medo. Eu já falei pra vocês que eu cheguei aqui morrendo de medo de construir uma casa, morrendo. E ainda assim, confesso, não começamos a construir porque estamos no processo burocrático e vou falar, tá sendo uma prova pra gente. Mas eu não vou reclamar sobre isso porque eu creio que o tempo é de Deus. E Deus sabe de todas as coisas e essa casa é um milagre. E eu vou testemunhar aqui pra vocês sobre essa casa. Quando eu cheguei aqui eu tinha muito medo, porque eu vi o tamanho da construção que eu ia ter que fazer e o tamanho do saldo da minha conta bancária. A conta não fechava. Não fecha ainda, né? Mas eu creio, eu falo fechava porque eu creio na provisão do Senhor. E eu declaro aqui, eu vou falar na frente aqui pra vocês os milagres que vão acontecer. Vou ter pedra no meio do caminho? Vou. Vamos ter que lapidar, vamos ter que quebrar, vamos ter que moer, vamos ter que passar pelo processo. A gente já sabe disso. Só que eu, sinceramente, eu decidi que eu tenho um Deus maravilhoso, eu decidi aceitar, que eu creio, eu decidi, foi uma decisão obedecer o que Deus tem para fazer. Então, a partir desse momento, eu falo, Senhor, eis-me aqui. O que precisar ser ajustado, ajusta, o que precisar ser tirado, tira, o que precisar colocar, coloca. Dói muito. Mas eu não quero mais viver na força do meu braço, eu quero viver pela honra e glória do nome poderoso dele, né? E eu vou ler bem rapidinho, Jesus, 20 minutos, vai acabar, gente, prometo. Eu vou ler o que eu coloquei, tá? Porque assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Além de fazer tudo isso, ai, caiu meus papéis. Ai, Jesus, despirocando tudo aqui. Ó, além de eu fazer todas essas anotações que eu vou fazendo na minha Bíblia, que eu vou anotando, o Miguel dando risada. Eu ainda tenho os caderninhos, ó, esse caderno eu ganhei da minha amiga Thay, ó, dando uns café, fazendo propaganda, que eu vou anotando aqui as coisitas, né, que o Senhor vai falando no meu coração. E assim, eu aconselho vocês também, gente, faça isso, porque é muito legal. De vez em quando eu pego meu caderno, assim, alguns cadernos antigos, meu Deus, lá do comecinho, e eu vejo que tem coisas mais profundas escritas lá do que eu escrevo hoje. Aí eu falo, Deus, como eu te buscava mais profundamente lá atrás do que eu tô te buscando agora. Eu tô rasa, eu quero ficar mais funda e aquilo me corrige. Vou desligar aqui que estavam me ligando. Então, assim, eu vou ler pra vocês. Quando nos sentimos ameaçados, aterrorizados, indignados, amedrontados, nós ficamos paralisados pelo medo e pela ameaça. Nós devemos nos achegar com mais intensidade a Deus. E se não estamos conseguindo sozinhos, se eu não estou conseguindo sozinha, eu tenho que pedir ajuda aos que estão ao meu redor, né? Aos que estão ao nosso redor, que é o que eu falei. Por isso que é tão importante a gente caminhar em igreja, sabe? Em comunidade, caminhar com pessoas que buscam o mesmo princípio. A gente tem que tomar cuidado, né? Com aqueles que a gente busca o conselho. Orar a Deus e juntos clamar para que Ele nos fortaleça com a sua força e a sua graça, para que nós possamos vencer as ameaças que estão diante de nós. Pedir ao Senhor coragem para continuar levando a sua palavra e deixando a sua marca, né, por onde quer que a gente passe. Hoje, infelizmente, nós vemos a maldade, a iniquidade prevalecendo em muitos meios. E isso nos deixa muitas vezes intimidados e nós perdemos a ousadia de orar em nome de Jesus. Deixamos que a nossa capacidade limitada nos limite e limite Deus no que Ele é e pode fazer. Esse é o maior erro que nós fazemos, é limitar Deus mediante a nossa capacidade. Se nós sentimos limitados porque a gente tem medo, se sente ameaçado, porque hoje a gente tem visto tanto, né? As pessoas não têm vergonha hoje de falar sobre o espiritismo, sobre a macumbaria, né? Sobre o esoterismo, sobre tantas outras coisas, né? Hoje as pessoas têm se posicionado diante as técnicas hoje que existe de libertação, né? E nós temos vergonha de falar que nosso libertador é Jesus, porque a gente não precisa. Eu entendo que muitas pessoas buscam num momento de desespero porque estão em profunda dor e não conseguem imaginar que quem vai restaurar e curar a vida delas é o único, né? Mas eu entendo isso, só que eu oro muito para que Deus tire a visão, essa cegueira espiritual de muitas pessoas que hoje se veem cegas buscando ajuda em lugares que trazem um alívio momentâneo, mas não traz uma cura, né, eterna. E eu sei quem cura eternamente, porque eu fui curada de muitas coisas e tô no processo contínuo, né? Que nós possamos perder o medo, Senhor,
e a vergonha e entrar na tua presença e pedir o poder do Senhor sobre as nossas vidas para curar, para libertar. Que as nossas orações sejam orações para multiplicação, para milagres de multiplicação. Que as nossas orações sejam orações de cura, orações que libertam, orações que buscam a provisão, orações para acalmar as tentações, orações para acalmar a nossa alma, orações para ressuscitar os mortos. Senhor, que nós possamos perder o medo de operar milagres através do Teu nome, pois Deus opera o milagre para fortalecer a fé e para fazer o bem. Os milagres nos ensinam os princípios como responsabilidade, arrependimento, fé e amor. O Senhor quer fazer milagres através das nossas vidas. Amém, né? É isso que o Senhor falou comigo hoje e deixou muito claro que a gente tem que ter essa ousadia de buscar nele. Então hoje eu nem vou orar, né? Na verdade eu vou fazer uma oração bem rapidinho porque parece que fica incompleto sem oração, mas esse devocional aqui praticamente já foi uma oração, realmente um clamor que a gente levanta para Deus, né? Para que Ele nos use realmente, né, em todas as esferas das nossas vidas, não somente para levar o evangelho, né? Isso é muito importante, isso é o que o Senhor quer. Só que é o que eu tô falando, a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Então, primeiramente, que a gente aprenda a buscar, né? Buscar nele aquilo que a gente tá precisando. Querido Deus, amado Pai, obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, por essa palavra tão profunda, Senhor, no nosso coração. Uma palavra realmente, ó Deus, que o Senhor nos ensina aonde buscar, Senhor, a força, onde buscar a revelação, onde buscar a instrução, Senhor, que nós precisamos nesses dias onde sentimos tantos medos, ó Pai, tantas ameaças, ó Deus, tantas coisas acontecendo ao nosso redor. Deus, eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha nos fortalecer cada dia mais e mais e colocar pessoas nas nossas vidas, Deus, pessoas que nos levam realmente a lugares mais altos, Senhor, pessoas que nos trazem revelações, que nos trazem entendimento, pessoas para que possamos orar juntos, pegar na mão, Senhor, abraçar, sentir o toque, Senhor, sentir a intimidade, Senhor, sentir o Senhor nos abraçando através dessas pessoas. Coloca, Senhor, usa vidas, ó Deus, para nos abençoar e para que nós possamos abençoar também. Seja conosco, ó Deus, nesse dia, nesse final de semana maravilhoso. Cuida, Senhor, das nossas famílias, dos nossos empregos, ó Deus, de toda a provisão financeira do nosso lar, da provisão espiritual. Esteja conosco, ó Pai, em nome de Jesus, nós te clamamos. Amém. Amém, gente. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja fortalecendo, abençoando vocês. Um beijão, bom final de semana. Deus abençoe. Tchau, tchau.